Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram esse final de semana? Um final de semana com muitas decisões, né, de campeonatos estaduais. Tivemos apenas um campeonato já decidido, que é a Taça Rio. Os outros tiveram as partidas de ida já definidas. E aí as vantagens já foram feitas. E aí, no próximo final de semana, esses times vão decidir os seus campeonatos estaduais. Jogos muito interessantes que a gente pode conversar, que a gente vai poder analisar aqui nesse vídeo de hoje. Campeonato Paulista, Carioca, Catarinense, Mineiro, Gaúcho, enfim, vários jogos para a gente destrinchar aqui e conversar com vocês. Fechou, meus queridos? Primeiro eu vou deixar um recado aqui para vocês. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Deixa o seu comentário aqui também, é muito importante a sua opinião também se complementar com a minha. Acho que isso forma uma troca muito legal, você deixar a sua opinião dos jogos também, e eu também te respondo. Eu sempre respondo vocês aqui nos comentários, dando também de maneira cordial, claro, que vocês sejam muito bem-vindos na Rede com Todaro. Eu sou o Gabriel Todaro, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, onde eu trago a análise das 20 equipes da Série A do futebol brasileiro. Meus amigos, vamos começando pelo sábado, né, que a gente teve a partida de ida do Campeonato Mato Grossense entre Cuiabá e União Rondonópolis. O União Rondonópolis teve uma campanha melhor que o Cuiabá, né, teve uma campanha na fase de grupos ali melhor que o time do Dourado, então vai decidir o segundo jogo na sua casa, no seu mando. Nesse primeiro jogo, o Cuiabá venceu por 1-0 com gol do Isidro Pita, né? O Cuiabá jogou bem nesse jogo, conseguiu segurar muito bem a equipe do União, que é uma boa equipe também, muito bem treinada, e aí conseguiu fazer seu gol nos acréscimos do primeiro tempo. No segundo tempo já começou a controlar um pouco mais as ações do jogo, ao invés de se atacar, enfim, de desbravar ali talvez um segundo gol. Achei pouca essa vantagem, por se tratar inclusive da melhor campanha da fase de grupos do Campeonato Mato Grossense, né? Então o União Rondonópolis tem sim chance de dar essa virada contra a equipe do Cuiabá no seu domínio, na sua casa, que com certeza vai estar abarrotada de torcedores. Pelo Campeonato Mineiro também no sábado tivemos a ida do campeonato da final do Mineiro, né, do Campeonato Mineiro, onde o Atlético saiu vencendo por 2-0 com Bruno Fux e Hulk no primeiro tempo, mas só foi virar o segundo tempo que aí o Cruzeiro empatou a parada. Um gol bem no comecinho do jogo e um gol de empate só no final da partida. Mais uma partida, um clássico mineiro pro El Gemerson, né, zagueiro do Atlético Mineiro, esquecer. É óbvio que eu não estou aqui crucificando o cara, mas precisa tomar um banho de sal grosso, né? Porque no primeiro clássico entre Cruzeiro e Atlético na Arena MRV, o Gemerson fez o gol da vitória do Cruzeiro, né? Mas ele estava vestindo a camisa do Atlético, então foi um gol contra. Nesse jogo, de novo, ele marca um gol contra e aí iguala a parada no Campeonato Mineiro. Lembrando que no Campeonato Mineiro é diferente dos outros campeonatos que a gente vai ver aqui, onde o empate beneficia a melhor campanha. Então, se o Cruzeiro permanecer com empate no segundo jogo no Mineirão, o Cruzeiro é campeão do Campeonato Mineiro aí, depois de longos anos sem levantar esse caneco aí contra o seu rival, inclusive, né? Então fica esse empate, o Cruzeiro novamente faz um excelente jogo na Arena MRV, né? Engraçado que o Cruzeiro vem fazendo bons jogos na Arena do Galo, 2 vitórias, um empate em 3 jogos, né? Não perdeu ainda no novo estádio do rival, e agora consegue essa boa vantagem, digamos assim, de no segundo jogo ter o critério do empate a seu favor. Então, se for 10-10 na partida, o Cruzeiro, mesmo assim, é campeão do Mineiro. Mas foi um bom jogo, cara. Um jogo muito gostoso de assistir, bem, né, pegado ali, com muita movimentação no meio de campo, grandes chances criadas. Gostei bastante dessa final do Campeonato Mineiro. Na minha visão, a final mais movimentada, se tratando de duas equipes, né? Do bom jogo das duas equipes, onde o Atlético foi melhor no primeiro tempo e o Cruzeiro foi melhor no segundo tempo. Foi a melhor final assim, que a gente pôde assistir. No Campeonato Gaúcho, o Juventude ficou no 0-0 com o Grêmio no seu estádio, né, no Alfredo Jaconi. Não tem essa vantagem, né? E se ficar no empate no segundo jogo, a partida vai para os pênaltis, né? O Jaconeiro até que fez um bom jogo, foi melhor em campo, né, do que a equipe do Grêmio. Eu senti isso, pelo menos. Eu senti o Grêmio muito perdido defensivamente. Isso a gente vem falando desde o ano passado, né? O Grêmio sofre demais no seu sistema defensivo. Dificilmente, se não fosse o Luis Soares ano passado, o Grêmio teria terminado na classificação para a Libertadores, né? O Soares fez chover no ataque do Grêmio, enquanto a defesa sofreu bastante. Nesse ano não tem o Luis Soares e a defesa continua sofrendo bastante.
O Juventude só não venceu esse jogo por ineficiência do seu ataque mesmo, porque tiveram muitas chances e boas defesas do Kaique também, goleiro do Grêmio, vale a gente ressaltar. Mas eu acho que o Grêmio continua um pouco favorito aí, principalmente o segundo jogo sendo na Arena do Grêmio, né, no seu estádio, onde pode, tomara, né, fazer um bom jogo, porque o Grêmio está devendo esse começo de temporada. Pode ser campeão do Campeonato Gaúcho, mas continua devendo, na minha opinião. Pelo Campeonato Catarinense, o Criciúma venceu por 2-1 a equipe do Brusque, né? O Criciúma saiu na frente com o Tobias Figueiredo. Aliás, o Criciúma voltou a fazer um excelente primeiro tempo e caiu um pouco o ritmo no segundo tempo. No primeiro tempo, o Criciúma poderia ter vencido por 2 ou 3-0, porque criou chances para isso, mas volto a ressaltar, o Criciúma desperdiça muitas chances quando tem um amplo domínio do jogo, como foi o primeiro tempo. No segundo tempo, quando diminuiu um pouco o ritmo, conseguiu fazer o gol de pênalti, né, aos 64 minutos com o Felipe Matheus, mas não teve esse controle da partida igual teve no primeiro tempo, onde o Brusque não incomodou o Criciúma, né? No segundo tempo já incomodou um pouco mais e esse placar fica um pouco perigoso. Lembrando, inclusive, a última na fase anterior, né, o Criciúma conseguiu vencer, perdeu o primeiro jogo, mas conseguiu vencer o segundo jogo, mas fazendo um péssimo segundo tempo no segundo jogo, nos dois jogos, aliás. E nesse específico, eu acho que o Criciúma pode correr sérios riscos de se perder esse título catarinense. Acho pouco provável, acho que o Criciúma consegue manter essa vantagem para o segundo jogo, se fizer um bom primeiro tempo, pelo menos. Mas está faltando esse time entrar no segundo tempo com mais vontade, assim como vai no primeiro tempo. Como eu falei, Felipe Matheus fez o segundo gol do Criciúma, de pênalti, e Guilherme Queiroz também de pênalti fez o golzinho de honra ali do Brusque, que pode dar uma vantagem legal para o Brusque aí no próximo confronto. 0-0 também no Campeonato Cearense, né? O Fortaleza ficou no 0-0 com o Ceará, onde o Fortaleza foi um pouco melhor do que do último jogo que a gente comentou da Copa do Nordeste, né? Entre Ceará e Fortaleza. Só que não foi efetivo, né? Não conseguiu concluir suas chances que teve, que criou em gol. Já o Ceará foi um pouco mais perigoso, mas criou pouco. Né? Então as poucas chances que o Ceará chegou na frente foi perigoso realmente, mas foram muito poucas. Né? Se o Ceará tivesse criado um pouco mais, eu acho que poderia ter merecido até fazer um 1-0 no placar, mas esse 0-0 no primeiro jogo está muito justo. O segundo jogo era no final de semana, onde o Fortaleza agora visita, né, entre aspas, o Ceará no Castelão. Acho, inclusive, o Ceará está com um certo favoritismo nessa final, mais até do que o próprio Fortaleza, porque o Fortaleza desandou depois do começo de campeonato cearense, Copa do Nordeste, o time acabou desandando, e aí o Ceará está num momento um pouco melhor do que a equipe do Leão do Pici. Pelo Campeonato Carioca, o Flamengo praticamente já está com a mão na taça, né? Venceu por 3-0 a equipe do Nova Iguaçu, meio que fora de casa, mas foi no Maracanã. Pedro 2 vezes e Ronald fez o gol contra aí no finalzinho do jogo. Cara, foi um jogo onde o Flamengo não precisou fazer força. A gente tem ali uma grande polêmica em relação ao pênalti marcado por Pedro, né, aos 20 minutos do primeiro tempo. Eu, sinceramente, acho que tem muita interpretação no lance, por isso que eu não crucifico a decisão do árbitro de campo. Não foi um erro claro, não foi um erro onde não houve toque, onde não houve falta. Então eu mantenho a decisão de campo, mas eu acho que nós todos precisamos passar por uma reformulação, né? Nós como critério, como críticos de arbitragem quando tem algum lance, e os árbitros também a analisar melhor a jogada, né? Quando acontece algo nesse sentido. Volto a repetir, para mim, completamente interpretativo. Eu acho que de 10 árbitros que estivesse apitando, 7 marcariam e 3 não, ou 6 marcariam e 4 não. Então é isso. Mas o Flamengo mereceu vencer. Não estou fazendo nem força para fazer esse 3-0 no Nova Iguaçu. Se tivesse mesmo precisando do placar, provavelmente teria vencido até com um placar um pouco mais elástico. A boa equipe do Nova Iguaçu, tá? Uma boa equipe esse time do Nova Iguaçu que enfrentou o Flamengo e também deu muito trabalho para os outros grandes, né? Botafogo, Fluminense e Vasco, inclusive eliminando o Vasco da final do Campeonato Carioca. Fechando a rodada do sábado, tivemos o confronto de Maringá e Atlético Paranaense. O Maringá, cara, foi muito bom o jogo, né? Vale ressaltar isso antes de comentar. Mas o Maringá foi melhor que o Furacão sim nesse primeiro jogo. Só que, cara, agora tá com a vantagem o Atlético e dificilmente vai perder essa vantagem na Liga Arena. Acho que o Atlético já entra favorito, né, nessa final, agora com essa vantagem de 1-0, entra ainda mais favorito para esse segundo jogo, fazendo um bom jogo, eu acho, na Liga Arena para se sagrar campeão do Campeonato Paranaense, que merece, cara. O Atlético foi desde o primeiro jogo com o time titular, coisa rara, a gente não está acostumado a ver isso do Atlético, né? Mas o time foi desde o primeiro jogo com a equipe titular, né, os principais jogadores,
fez uma excelente campanha na fase de grupos, fez uma campanha modesta, vai na fase eliminatória, não fez bons jogos contra o Operário, mas avança para a final e, né, sofreu um pouquinho no primeiro jogo, mas acho que na volta na Liga Arena, com a pura torcida, consegue se sagrar campeão do Campeonato Paranaense. No domingo, a gente tem o confronto do Bavi, né? O Vibá, sei lá, que o Vitória recebeu a equipe do Bahia e venceu por 3-2 de virada. Cara, a gente comentou no começo, né? No primeiro Bavi que a gente teve também no Barradão, que o Vitória conseguiu vencer de virada a equipe do Esquadrão de Aço, né? Na verdade, foi uma vitória do Bahia, foi uma virada do Bahia, e o Vitória virou em cima dessa virada do Bahia. Foi um vira-vira. Mas nesse jogo em específico, o Bahia abriu 2-0 no placar e o Vitória demorou para reagir, né? O Bahia teve muitas oportunidades no primeiro tempo, foi o dono do primeiro tempo e o dono do comecinho do segundo tempo. Aí, quando começou a entrar um pouquinho mais pro meio, o Bahia começou a baixar um pouco o ritmo e o Vitória a crescer no jogo. E aí foi fazendo os gols aos poucos, né? Fez o gol 68, perdão. O Bahia fez os 2 gols com o Tassiano e Cauli. O do Tassiano, quer dizer, todos no segundo tempo. Então é o que eu acho que dá mais valor ainda para essa virada do Vitória. É esses 2 gols no comecinho e ali, 5 minutos depois do segundo gol do Bahia, o Vitória começar a reagir com o Matheus Gonçalves, que fez o primeiro gol do Vitória e o segundo gol também, mas já bem no final, né, quase nos acréscimos, fez esse segundo gol de empate, e aí realmente nos acréscimos, ali aos 53 minutos do segundo tempo, conseguindo fazer a virada e dar essa pequena vantagem para o Vitória. É verdade, né, o Vitória vai decidir na Fonte Nova, o Bahia é um time muito ofensivo, muito perigoso, acho que vai complicar um pouquinho a vida para o Vitória lá, mas vale ressaltar essa grande virada aí do Vitória nesse jogo de ida, né? Méritos totais da equipe do Leão da Barra. No Campeonato Goiano, o Atlético Goianiense teve a vantagem, engraçado, né? Pelo campeonato mesmo, pela tabela, o Atlético perdeu e tomou um vareio de bola contra o Vila Nova, digno de aula mesmo, assim, pro Vila no Oba, né? Que é o estádio do Vila Nova. Nesse primeiro jogo da final, o Atlético deu aula, jogou muito bem, dominou o Vila Nova do começo ao fim da partida, teve inúmeras chances no primeiro e no segundo tempo para fazer vários gols, né, desperdiçou mesmo oportunidades, poderia ter voltado tranquilamente para o Antônio Ascioli com 5 ou mais gols, porque teve chances, né, e o ataque desperdiçou principalmente o Wagner Love no segundo tempo, mas volta com esse 2-0 que também é uma grande vantagem, né, uma vantagem para dar moral mesmo para a equipe para esse segundo jogo. Luiz Fernando e Alex Vinícius fizeram os gols do Dragão. Volto a ressaltar, tá? Um grande jogo do Atlético Goianiense. Eu que venho criticando bastante o Atlético Goianiense nesse começo de ano, tenho que aqui fazer a minha culpa e ressaltar o trabalho do Atlético Goianiense, que tá fazendo, fez uma boa ida. Vamos ver se na volta vai repetir esse bom futebol. Acho que, é favorito, né? Dificilmente o Atlético tomou uma goleada assim. Tomou pro Vila Nova, mas dificilmente vai tomar uma goleada no Antônio Ascioli. Acho que consegue sim segurar e se sagrar campeão do Campeonato Goiano. No Campeonato Paulista, na final do Campeonato Paulista, o Santos saiu na vantagem, né? Santos e Palmeiras, o Santos fez o gol com o Otero no comecinho do segundo tempo. O Palmeiras nessa decisão não tem muito que reclamar de arbitragem, eu acho mesmo erros individuais custaram essa derrota para o Santos, a primeira derrota do Palmeiras no Campeonato Paulista. Né, inclusive a marcação do Piquerez foi qualquer nota, eu acho, ali do Otero nesse lance, mas o Palmeiras teve mais chances, né? Foi um time mais perigoso. O Santos, obviamente, levou perigo ao gol do Palmeiras, mas foram muito poucos. No primeiro tempo, por exemplo, foram pouquíssimas chances. Se tratando de um time que é mandante, jogo de ida na final, eu esperava um controle um pouco maior do Santos, inclusive depois de ter feito o gol. Eu achei que o Santos recuou demais depois desse 1-0 e poderia ter imposto mais seu ritmo de jogo para fazer 2 e segurar com 2-0 no placar. O Palmeiras foi muito ineficaz na frente, né? Os homens da frente se sentiram muito perdidos ali. Eu acho que falta essa conexão entre Veiga e esses caras da frente, com o próprio Flaco e também com o Endrick, né, que vai embora agora em junho. Mas, cara, o Palmeiras tem chance também de virar em cima do Santos no Allianz Parque. A gente já viu isso acontecendo nos 2 últimos paulistas, né? Óbvio que o raio cair 3 vezes no mesmo lugar é muito difícil. A vantagem é a mesma contra o Água Santa, é verdade. Mas eu acho que o Palmeiras vai enfrentar um time muito complicado no Allianz Parque domingo, às 6 horas da tarde de novo. Porque vai enfrentar um especialista em retranca, que é o Fábio Carille.
O Palmeiras tem uma situação muito difícil também, porque no meio de semana tem Libertadores, enquanto o Santos vai ter aí uma semana completa de descanso e treino para alinhar melhor a equipe aí para essa final, no segundo jogo da final contra o Palmeiras. Vamos ver como que o Abel vai entrar no meio da semana contra o São Lourenço na Argentina, visto que ano passado poupou contra o Bolívar e acabou perdendo de 3-1 e se complicou num grupo que não era tão complicado igual é esse ano. E vai enfrentar um adversário difícil, né? O São Lourenço na Argentina promete complicar um pouquinho a vida do Palmeiras. Semana turbulenta no Allianz Parque, mas eu acho que segue aberta essa vantagem, tá? 1-0, é óbvio que vai ser difícil, como volto a ressaltar, né, para vocês, vai ser difícil reverter essa vantagem, mas é possível. Eu acho que não é uma vantagem igual a gente está falando do Flamengo em cima do Nova Iguaçu, que é 3-0, não é um 2-0 do Atlético Goianiense em cima do Vila Nova, é um 1-0 que vai decidir fora de casa, e o Santos tem totais condições de segurar, assim como o Palmeiras tem totais chances de virar esse resultado. Mas é precisar jogar muita bola, coisa que ainda não aconteceu nesse começo de ano. O último jogo bom que a gente viu do Palmeiras foi contra a Ponte Preta, nas quartas de final do Campeonato Paulista, e depois, antes disso até, não consigo lembrar, acho que foi no Campeonato Brasileiro do ano passado, que a gente viu o Palmeiras jogando realmente muito bem contra algum rival. Fechando a rodada do final de semana e também do domingo, tivemos o título do Botafogo, da Taça Rio, 2-0, Tietê e Cauê fizeram os gols do Fogão em cima do Boa Vista, no agregado 6-0 para o Botafogo, se sagrou campeão na Taça Rio. Cara, e eu vou aproveitar e comentar com vocês sobre o John Textor, né? A gente tá com tempo aqui, enfim, vocês estão aí para escutar também. E é isso, já pega a pipoca, senta aí. Eu acho muito leviana e perigosa as acusações do John Textor, principalmente se tratando de um diretor, de um presidente, de um dono de um clube igual ele é do Botafogo, e ainda mais não apresentar nenhuma prova disso, tá? Eu acho também que é super no momento errado. O Botafogo acabou de ser campeão da Taça Rio. Ano passado, quando não comemorou a Taça Rio, não celebrou de maneira devida um título. A gente vê como que foi o ano do Botafogo, né? Eu acho que certas coisas no futebol se tem uma punição, né? E eu acho que o time precisava celebrar um pouco mais suas conquistas, né? E envolvendo isso, essa questão de conquistas, eu acho que a Taça Rio, querendo ou não, por um momento do Botafogo, de um momento turbulento, de um momento que, né, acabou de ser vice-campeão do Campeonato Brasileiro, nem vice-campeão, né? Foi para a fase eliminatória da Libertadores depois de quase, sei lá, 33 rodadas sendo líder absoluto do Campeonato Brasileiro e perder de maneira honesta dentro do campo, como foi. Eu acho que nesse título do Botafogo não há interferência externa nenhuma. Eu acho que foi realmente coisa interna. Interna eu falo até dos jogadores, coisa psicológica mesmo, de sofrer uma derrota como foi contra o Palmeiras, como foi contra o Cuiabá, como foi o empate contra o Curitiba no Couto Pereira, no último lance. Não acho que houve interferência de arbitragem para o Palmeiras ser campeão ano passado, ou para o Flamengo ser campeão em 2021. Eu acho realmente que o Textor está caçando pelo em ovo aí, está caçando coisa onde não tem. Tirando o foco, eu acho, do Botafogo, né, que deveria ter esse foco maior um pouco até por essa estreia na Libertadores que vai ter nesse meio de semana, por estrear já com o título da Taça Rio. Eu acho isso muito importante, né, você valorizar uma conquista que você tem, seja ela um campeonato de consolação, como eu vi alguns torcedores do Botafogo dizendo, ou se é um campeonato nacional, como é a Supercopa, que é um campeonato um pouco mais escanteado, digamos assim, mas são campeonatos, são conquistas que valem sim essa celebração. Fica essa ressalva, tá? Eu não concordo com nada que o John Textor está fazendo. Eu acho que se ele chega, comunica isso com provas, com maneiras de provar isso, inclusive, né, com tudo isso concretinho, como foi em 2005 o caso do Corinthians, como foi o caso dos jogadores envolvidos em apostas, se eu não me engano, acho que no ano retrasado, né, 2022, cara, a gente estaria falando de uma coisa que revolucionaria realmente o nosso futebol. Esse caso eu acho que só é uma coisa retrógrada e que a gente está voltando para os anos 90, onde um dirigente acusa o outro, e um lado ruim dos anos 90. Eu acho que é um dos piores lados dos anos 90 que a gente pode ressaltar, que a gente pode voltar ao que a gente está passando agora, com o John Textor dando esse show dele a cada entrevista que ele dá, representando o Botafogo, inclusive, e manchando, acho que um pouco a imagem do Botafogo nesse quesito, né? E
ninguém cala esse chororô, já dizia a torcida do Flamengo, para essa questão aí do Botafogo. É um chororô do John Textor, que eu acho que está indo mais contra o Botafogo do que a favor dele nesse momento. Mas é isso, meus queridos. Obrigado mais uma vez pelas visualizações de vocês no último vídeo. Se você está vendo do último vídeo para esse, cara, deixa o like, compartilha e deixa aqui nos comentários: estou vindo do último vídeo ou estou me inscrevendo agora através desse vídeo e quero ver você falando bem do meu time ao longo do ano. Se o seu time for bem, a gente fala. Se não, aí, pô, não tem muita coisa que eu posso fazer. Mas é isso, meus queridos. Obrigado. Até o próximo vídeo. Um abraço com Deus e tchau, tchau.